Meus irmãos, continuando, infelizmente, o povo é peixe. Eles são peixes, literalmente, né? Visam mais a necessidade material. Não entendem que há uma missão nessa vida, que a vida é uma passagem, para que você viva a próxima. Assim como a gente veio dessa, a gente tem que seguir. Eles preferem ter o que viver nessa. E nisso eles ficam igual peixe, descendo a maré, subindo a maré, descendo a maré. Cada descida, a subida, é uma morte e um renascimento. Então eles não estão preocupados nem um pouco com o que vai acontecer antes, depois, no meio, no início, no fim. Eles querem ter o que comer no final do dia. Então eles falam o quê? Que Jesus vai ajudar eles. Eles esquecem até de Deus. Se não fosse Deus, não existiria Jesus, né? Já começa por aí. Então quem envia os profetas é o Criador, Allah. Então as pessoas têm que parar para pensar e enxergar. Em relação a Jesus salvar, o que salva é a fé. Ele mesmo que disse. Jesus não salva. Quem salva é a fé de quem crê no que está sendo dito. Jesus é um mensageiro. Então, meus irmãos, você tem que entender que não é como muitos dizem aí, morreu na cruz e pagou por todos os meus pecados e agora eu estou livre. Ele acha agora que tem que fazer tudo que não deve. Acha que está liberado. A grande questão é essa. Muitos já chegaram até para mim falando, não, agora meu irmão, agora tá tudo liberado. Cristo morreu por nós. E não há mais o que pedir perdão. Mas eles esquecem que o próprio Cristo disse, eu vim e agora vocês não têm mais desculpa de vossos pecados. Independente, morto ou vivo, o que ele disse está válido. Você não tem mais desculpa. Porque ele veio justamente para pregar a palavra, para te edificar. Se você não está edificado, você não passou por esse processo. E não é um banho em um tanque que vai te livrar do mal. Não é o banho no tanque que vai livrar você dos seus atos ruins e como você viver no erro. Não adianta você viver sendo preparado para alimentar esse sistema. Porque o cristianismo ele não tem um sistema sólido. O cristianismo é só uma seita. É uma seita. Por que é uma seita? Não é uma religião. Religião ela é completa. Ela engloba tudo. Sistema financeiro, sistema econômico, sistema político. O que é política? Política não é essa bagunça aí não, que um vai para um lado, esquerdo, outro vai para a direita, sendo que os dois estão indo para o mesmo buraco. Não estou falando dessa política, estou falando de política de organização. Não de votação, disso e aquilo, um representante, não. Estou falando em questão de princípios, de ordens, que compõem leis. Estou dizendo uma questão completa, um sistema guiado por Allah, pelo Criador. É um sistema justo e não um sistema que privilegia uma classe A, classe B, para manter sempre o topo da pirâmide. Não estou dizendo sobre isso. Que até a política hoje ela é contaminada por causa disso, porque é hipócrita. Porque ela tende a defender os próprios privilégios, porque é o menor sempre servindo ao maior. Então o maior nunca vai servir. O Estado não está servindo mais o povo está servindo o Estado. Hoje, você ser eleito é uma vitória, praticamente está entrando no óvulo. O cara foi eleito, ganhou. Pronto, ele está no óvulo agora, ele vai nascer. Então virou uma hipocrisia. Em vez de ele estar lá para representar e ajudar os menores, não. Se inverteram as situações. Mas enfim, o Islã é um sistema completo que tem chamado de Sharia, ordena, coordena e organiza tudo que o povo precisa, que é um sistema justo. Já o cristianismo não, é uma seita. Por quê? Qualquer país, qualquer tipo de sistema econômico financeiro vai ter lá uma igrejinha para usurpar das pessoas, independente da moeda. Vamos fazer aqui hoje uma organização para ter um culto
e para ajudar a igreja a se manter. Então, você vai ouvir a palavra você vai ouvir a palavra de Deus, as escrituras, mesmo alteradas, né? Isso é um fato, é histórico isso. Eles acrescentaram, diminuíram, fizeram a Bíblia, o Conselho de Nicéia, colocaram vários livros e tiraram um bocado de livro. Se você não entende o que eu estou dizendo, vai estudar, vai encher sua botija. Então, a partir disso, você vive no sistema monetário, com a moeda tal, e vai para a igreja, para quê? Eu quero louvar a Deus. Então você acha que está indo louvar a Deus, mas na verdade você está com a intenção de pedir uma resposta para esse aqui é uma resposta de Deus no que você está fazendo. Você já primeiro, se você quer uma resposta de Deus, você está indo na igreja por causa disso, significa que você não tem guia nenhum. Você não tem Bíblia, então. Então você não pode ter a Bíblia como parâmetro de guia, porque você depende de um homem. E você esquece que você é um. Então você não tem capacidade nem de meditar nas escrituras, então você depende de alguém. Você tem que ir lá na igreja para alguém exorte para você, beabá, beabá. E mesmo assim é beabá e bi, então tá tudo distorcido. Então as pessoas, elas se acomodaram. Elas querem ir na missa para vir o padre falar uma palavra de conforto. Que as pessoas já têm problema psicológico. Elas não conseguem ler a Bíblia e interpretar. Não, é muita coisa, está escrito, é muitas letras, muitas palavras. E outra, a maioria das pessoas são tudo leigas, né? São tudo matutas. São tudo ignorantes mesmo. Elas ignoram. Por isso que elas não têm conhecimento. Elas saem ignorando. Não quero saber disso, é difícil, é difícil, é difícil. Então elas vão para o lado conformista. Elas vão para o que elas acham melhor, mais acomodável. Então coisas difíceis tá fora de cogitação. Não quero nada difícil, quero tudo fácil. Então nisso as pessoas vão degradando, vão decaindo e vão se tornando mais animais ainda, né? Elas querem o arroz e o feijão mesmo, na mesa e nas coisas mais fáceis. Então esqueceram de exortar a palavra para si mesmos. E tem uns que nem tem isso, acha que a própria inteligência, a esperteza da vida, porque o sistema ele já é moldado de uma forma, então ele já entende mais ou menos como as pessoas funcionam dentro do sistema, então ele vai saindo ali, né, e vai se entrando em cada rolo. Ele não tem a opinião nem das pessoas, nem de Deus, nem da Bíblia e nem do pastor. Então é pior ainda, vai seguindo na cegueta. Aí chega lá, tá todo enrolado. Pelo menos essas pessoas aqui que vão para a igreja, por mais ignorantes que elas sejam, elas estão tendo elas estão sendo salvas pela ignorância. Elas estão sendo moldadas para sentir um conforto. Eu vou trabalhar amanhã, mas hoje eu tive um conforto. Deus falou com a minha alma. Eu tô melhor. Tô sim, amanhã eu vou trabalhar tranquilo. Olha aí, já vai bem trabalhar escravizado, servir o sistema, porque foi confortado por ele. Então você não está ali para buscar algo além disso. Você está ali para alimentar o sistema e para manter aquele lugarzinho ali aberto. Porque como é que vai pagar a luz? Apesar que antigamente era vela, né? Mas água, né? E também os pastores, os padres, né? A instalação e toda a ordem organizacional da igreja, do Vaticano, que se alimenta disso. Você acha que o Vaticano está em pé hoje por causa disso, por causa das filiais. Não importa se você é protestante, evangélico, cristão, católico, e não importa, você está mantendo o Vaticano. É lógico, por quê? Porque você está defendendo? Porque ele é a prostituta que se vendeu aos reis do mundo. Quem foi que criou esse sistema aqui? Quem foi para cá? Quem foi que veio para cá criar esse sistema? Os jesuítas. Então, quem não gosta da verdade é o mentiroso. Tem que ouvir mesmo. Entende? Infelizmente é a verdade. Não tem para onde você correr disso aí. Mas eu não faço parte da igreja católica, não. Eu faço parte da igreja X, aquela lá, cuspe de Cristo. Pois bem, você está cuspindo mesmo no Cristo. Porque não tem nada do que ele ensinou ali. Nada. Cristo não veio trazer religião. Cristo veio continuar a religião. Ele não veio criar o cristianismo. Quem criou o cristianismo foi aqueles que criaram divindade no Cristo. Então, infelizmente, as pessoas são peixes. Por isso que eu tenho um post que fala sobre o peixe, né, o símbolo do peixe.
Que infelizmente você tem que... É um sistema para jogar nos olhos. Por isso que tá cheio aí de charlatão, construir igreja, templos. Por causa disso, por causa da ignorância das pessoas. Então é tempo de encher a botija, porque se você não encher a botija, você vai ficar para fora, vai ser uma virgem louca. Esses são os verdadeiros loucos. Agora, se você for prudente, você vai começando a entender. Você vai vencer essa fé cega que você tem, essa fé. Ela é uma fé criada por magia negra. Você não consegue se desprender disso. Porque você colocou criatura acima do Criador. Você fala que uma criatura é o Criador. Você fala que a divindade não é apenas o Criador. Mas se só tem um Criador, o resto é tudo criatura. Fora, não tem mais o que questionar. As criaturas vêm, aqueles justos profetas, vêm para guiar a humanidade, mostrar o caminho correto. E não para serem adorados. Você tem que obedecer, tem que ouvir o que está sendo ordenado e praticar. Não vai adiantar você adorar uma criatura. Você tem que praticar o que está sendo ordenado. Mas poucos conhecem o Cristo, não conhecem o Pai, não conhecem nem o Criador. Quanto mais. Então, meus irmãos, vamos começar a entender as coisas e ver que o Islã é o caminho, o único caminho estreito que existe desde antes, desde o início, desde Adão. Todos os profetas vieram continuar. Todos os profetas, incluindo Cristo, foi profetizado e profetizou outro, que é o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Allah esteja sobre todos os profetas. Vamos entender que o caminho da renúncia, que foi exatamente o que Cristo pregou. Renuncia a si mesmo, renuncia ao mundo, vença a si mesmo e vença ao mundo. Toma tua cruz e me segue. Quer dizer, que eu estou seguindo o caminho da renúncia, você também tem que seguir os meus passos. Não me adorar. Adorai a Deus. Então vamos ler mais nas escrituras que vocês têm aí, né? Tem muitas coisas que as pessoas deixam para ir para a igreja ouvir alguma coisa do que meditar nas escrituras, porque talvez elas tenham medo de encontrar alguma coisa, alguma contradição. Porque foi lendo a própria Bíblia que eu encontrei muita coisa errada hoje, aplicada no que eles dizem ser o caminho verdadeiro. Todos os caminhos dizem que é o certo. Ah, essa é a graça certa, essa é a graça certa, essa é a graça... todo está certo. Mas está todo mundo errado. O caminho é renúncia. Renúncia. Renunciar a si mesmo. Se você é um pobre, necessitado, vive rejeitado, precisando de alguma coisa, precisando de um trabalho, ninguém olha para você. Não, você é rico. Porque você está mais próximo do Criador do que aquele que acha que tem alguma coisa, que não se acha santo, que não peca, que não faz nada. Mas não adianta. Ele é um desgraçado. Manda ele dar as coisas para os pobres. Ele não vai dar. Pelo contrário, ele quer se colocar... Cada vez mais ele quer ficar bem colocado na sociedade para dizer que é abençoado. Hoje as bênçãos de Deus se tornou bênçãos materiais. Então todo mundo vivendo a hipocrisia.